dia, Jair. Bom dia, Rosângela. A gente Bom vai dia. fazer essa semana uma aula sobre os lepidossauros, né? Então, que inclui os lagartos, serpentes e anfisbenas. Esse grupo, a gente está fazendo esse detalhamento porque a gente tem uma atividade essa semana que é provavelmente a atividade mais difícil dessa disciplina, que é uma atividade de comparação de classificações dos lepidossauros. Essa classificação que mudou bastante, né, ao longo do tempo. Então a gente vai começar essa aula mostrando os diferentes grupos de lepidossauros e como era essa classificação antes dessa revolução, que foi a inclusão de dados moleculares para descobrir a nova classificação dos lepidossauros e dos squamata, principalmente. Então, os lepidossauros, né, então um clado, a Lepidosauria, ele é composto de duas ordens. Uma é esfenodontida, também chamada de rhinchocefalia, e uma é squamata. Esfenodontida é uma linhagem que é representada por somente duas espécies, as tuataras. Então, as tuataras são um grupo de répteis muito antigo, que é encontrado somente na Nova Zelândia. Então, as tuataras são muito importantes para entender a evolução dos lagartos e serpentes de forma geral, porque elas são o único grupo dos lepidossauros que ainda tem essas duas fenestrações temporais completas. Então vocês lembram que na aula sobre memória a gente viu na origem do sinapsida, né, ou seja, do grupo de amniota que só tem uma fenestração temporal e que dá origem aos mamíferos atuais. A gente só tem uma fenestração e a gente tem um outro grupo chamado diapsida, que inclui então os lagartos, as tartarugas, as aves e os crocodilos, que têm duas fenestrações temporais, né? Então essas fenestrações temporais aqui a gente vê a fenestração temporal superior aqui e a fenestração temporal lateral aqui. Então essa fenestração temporal ela serve para inserção da musculatura adutora da mandíbula, ou seja, que permite a mandíbula se fechar. E nos lepidossauros, na maior parte dos lepidossauros, a gente tem essa perda desse osso aqui jugal e a fenestração temporal ela é totalmente aberta para baixo. Então essa forma aqui, que é a forma primitiva de fenestração, né, com duas fenestras, ou seja, duas perfurações no crânio que são completamente fechadas por osso ao lado, a gente só encontra ela nas tuataras, que é essa ordem de lepidossauros. O segundo grupo de lepidossauros é Squamata, né? Squamata hoje em dia é o grupo com maior diversidade de espécies dentre os vertebrados terrestres, né? Ultrapassou as aves. E a gente tem aproximadamente 4.900 espécies de lagartos, 3.070 espécies de cobra e 2.000 espécies de anfisbenas, que são aquelas de 2 cabeças, né? Que não são serpentes, mas que são lagartos ápodes, ou seja, lagartos sem pernas. Esses dois grupos, né, são os grupos viventes que a gente encontra dos Squamata. São grupos antigos, né, de origem jurássica e cretácica, então tem mais de 60 milhões de anos. Então a origem desses grupos, né, então lembrando a escala cronoestratigráfica que a gente viu, onde a gente tem aqui o Fanerozoico, né, ou seja, o período onde a gente tem fósseis microscópicos que vai de 358, né, grosseiramente 360 milhões de anos até o presente. Então aqui
vocês veem aqui é um fanerozoico, né? E as diferentes eras. Paleozoico, né, era mais antiga, Mesozoico, a era do meio, e Cenozoico, a era atual. Então a gente encontra nos períodos Jurássico e Cretáceo a origem desses grupos que a gente vai ver. Então, Esquamata, antes de ter uma filogenia resolvida, tinha uma divisão muito clássica entre dois grandes grupos, né, que era Iguânia e Scleroglossa. Iguânia era o grupo dos lagartos que não tinham recepção pela língua, e Scleroglossa era o grupo que tinha quemorrecepção, ou seja, que graças à língua consegue captar diferentes sinais químicos no ambiente e as presas. Então, se a gente olha a filogenia antiga, né, que era proposta para esse grupo de Esquamata, a gente tem aqui o grupo Iguânia. Então são muitos nomes, é um pouco difícil, mas vocês vão ver que tinha uma lógica, né, nessa divisão. Então a gente tinha os Iguânia aqui, que é o primeiro grupo a divergir, e o grupo irmão era Scleroglossa, que é esse grupo que tinha essa quemorrecepção, que tem a quemorrecepção. E depois Scleroglossa era separado entre Nyctisaura. Nyctisaura são, a grosso modo, assim, etimologicamente, os lagartos da escuridão. E da escuridão por quê? Porque incluía os geconídeos, que são aquelas lagartixas de parede noturnas, as bribas, e os grupos que são ou fossoriais, né, que vivem dentro do folhiço, da liteira ou subterrâneos, que são grupos ápodes. Então a gente tem as afisbenas, né, as cobras de duas cabeças, os dibamídeos e os xantusídeos, que são saxícolas, que vivem em frestas de locais pedregosos. Então, essa classificação toda tinha, então, os Iguânia, que não tinham quemorrecepção, os que têm quemorrecepção, e dentro dos que têm quemorrecepção, os que têm um modo de vida mais críptico, e os outros chamados Antarcoglossa, onde a gente tem a maior parte dos grandes grupos de lagartos. E dentro desse grande grupo de lagartos, a gente vai ver eles aqui, a gente tem as serpentes. Então, as serpentes são um grupo de lagartos ápodes também, que perderam os membros, que perderam todos os membros. E dentro desse grupo aqui a gente tem uma diversificação muito grande. Então, se a gente vai olhar a distribuição geográfica e as características, né? Eu vou voltando aqui nesse slide, né? A gente vai olhar primeiro os grupos de Iguânia, para vocês terem um pouco uma ideia de quais são esses lagartos. Então, dentro de Iguânia, a gente tem primeiro os Agamidae, ou seja, a família Agamidae. A família Agamidae é uma família que tem uma distribuição no Velho Mundo e na Oceania, então ela não tem representantes aqui na América do Sul. São lagartos que são terrestres e semi-arborívoros, e todos têm membros, né? Não tem perda de membros. Eles não fraturam a cauda, então eles não têm perda voluntária da cauda. Então vocês vão ver na plataforma, tem outra aula sobre as características biológicas de Lepidossauro. E são todos ovíparos, né? A gente tem alguns lagartos que são vivíparos, carnívoros, e de tamanho geral pequeno a médio. Eu botei dois exemplos de lagartos aqui. Dentro dos Iguânia, a gente tem outra família bem importante. Ela é importante do ponto de vista evolutivo, né?
nome ecológico, que são os Camaleonidae. Os Camaleonidae têm 4 gêneros e 130 espécies. Eles são lagartos muito adaptados a um modo de vida arborícola. Então a gente consegue ver isso daí pela forma deles em geral, né? Então eles têm o corpo comprimido lateralmente, eles têm uma cauda prensil, então eles podem usar a cauda como um quinto membro. Eles têm também a fusão de dedos, né? Os dedos um, 2 e 3 são fusionados na mão, né? E o 4 e 5, então eles formam uma pinça. E nos pés são o dedo um e 2 e os dedos 3, 4 e 5. Eles têm também uma língua que é projetável, né? Então, graças à qual eles conseguem predar, né? Essencialmente insetos. Eles têm também os olhos com movimentos independentes, então eles conseguem visualizar o ambiente, né, de forma independente com os olhos. E eles têm também uma capacidade de alteração de coloração, graças a células especializadas que são os cromatóforos. Então eles conseguem mudar de cor para se camuflar ou então para se comunicar com outros camaleões. Então a gente chama esse grupo de camaleões. Aqui na América do Sul, às vezes tem alguns grupos, né, as iguanas, que são chamadas de camaleões também, mas não são os camaleões verdadeiros, que possuem essas características que estão detalhadas aqui. A distribuição dos camaleões verdadeiros, ela é do Velho Mundo, né, principalmente aqui na África, né, e no subcontinente indiano. Então, se a gente voltar aqui na nossa filogenia, a gente tem os iguane aqui, a gente viu os Agamide e os Camaleonide, que são grupos irmãos, e agora a gente vai ver a família Iguanidae. Então, aqui a gente tem os cromatóforos. Na outra aula que vocês podem visualizar, vocês têm mais detalhamento, e eu coloquei um link de um videozinho também para vocês verem a capacidade de alteração de cor dos camaleões. Então, esses cromatóforos, embaixo da epiderme, aqui vocês têm a epiderme, a gente tem a lâmina basal, e embaixo da lâmina basal a gente tem a derme, com 3 tipos de células especializadas, os xantóforos, que produzem colorações mais quentes, né? Vermelhos e laranjas, os iridóforos, que controlam então a iridescência, ou seja, a claridade. Então, esses iridóforos permitem a produção dos brancos, e os melanóforos, né, que produzem as cores escuras, como marrons e pretos. Então, essa combinação dessas 3 células, desses 3 tipos de células especializadas, permitem, né, a alteração de coloração. Isso daqui é no anfíbio, né, mas é o mesmo que está na célula para os esquamatos. Então, iguânia, dentro de iguânia a gente tem a família Iguanidae, e a família Iguanidae, ela tem uma distribuição, né, americana principalmente, embora tenha alguns elementos, né, por exemplo, em Madagascar, né, e aqui na Polinésia, a gente tem alguns representantes das iguanas verdadeiras. As iguanas verdadeiras, elas têm 8 subfamílias, elas têm um tamanho que é médio a grande. Então, normalmente são animais grandes. Se vocês já viram, a gente tem iguanas aqui na América do Sul. Para vocês que já viram iguanas, né? A gente tem iguanas, por exemplo, no campus 1 da UFPB, né? A gente tem algumas latrinas desses animais dentro do campus, ali perto da biblioteca, onde eles defecam. E eles têm papéis importantes na dispersão de sementes, principalmente sementes grandes. Normalmente tem escamas dorsais que são grandes e sobrepostas, como a gente vê aqui, né, que formam essas escamas longas aqui, que formam essa crista dorsal. Tem uma cauda longa,
que pode ser perdida, né? Então tem planos de fraturas para autotomia da cauda. Lembrando que a autotomia da cauda é uma característica importante, né, dos lepidossauros, mas que não está presente em todos os lepidossauros, mas está presente aqui nos iguanídeos. Eles são grandes, eles são herbívoros, né? E quase todos são terrestres, exceto dois gêneros, né, que é iguana, que a gente encontra aqui na América do Sul, e Brachylophoros. Tá aqui um exemplo de Brachylophoros fasciatus, presentes nos povos iguanas que a gente encontra aqui fora da América do Sul. Dentro de iguanídeo tem uma subfamília chamada Polypodidae, que são os iguanídeos que têm mais espécies, tem 520 espécies só nessa subfamília, e dentro dessa subfamília tem um gênero chamado Anolis, que possui 400 espécies, que é bastante para um só gênero. Eu botei aqui várias fotos do gênero Anolis para mostrar para vocês que é um modelo evolutivo muito importante, porque ele sofreu uma radiação adaptativa. Então, a radiação adaptativa produz uma especiação muito rápida em diferentes ambientes, né? E é um gênero que é estudado porque nessa radiação adaptativa, nesse processo de especiação, houve a evolução de vários ecomorfótipos. Então tem anólis que são mais terrestres, tem anólis que são mais arborícolas, e com isso é possível estudar a evolução da diferenciação ecomorfológica dentro de sistemas insulares, que é uma característica importante para a compreensão da evolução. Então tem espécies interessantes como Anolis proboscis. Dentro dos iguanidae ainda, a gente tem a subfamília Tropidurine, e dentro dos Tropidurine a gente tem o gênero Tropidurus, né, que é esse bicho que a gente encontra assim, com muita frequência, tanto no sertão quanto no litoral. Aqui na Paraíba, a gente vê eles pela manhã, né, se aquecendo. Lembrando que esses animais são animais que são ectotérmicos. Então, todos os lagartos regulam sua temperatura a partir de fontes externas. Isso está na outra aula também. E essas fontes externas, elas permitem que o animal entre no seu ótimo fisiológico, né, esse aquecimento externo, cumpre a função de otimizar os processos metabólicos da espécie para predação, fuga, reprodução. Esses Tropidurine têm 175 espécies, eles são encontrados principalmente em áreas abertas e áridas. São animais que são essencialmente insetívoros, né, como insetos, como formigas, por exemplo. São ovíparos, monótrofos. Então, com isso a gente fecha o principal grupo de iguânia, e agora a gente vai entrar dentro desse grupo aqui, que é escleroglossa, e a gente vai ver os Nyctisaura, que são esses animais que têm um modo de vida críptico, ou porque eles são noturnos. A maior parte dos esquamata são animais diurnos, e a gente encontra animais noturnos, né, a forma deles exclusivamente noturna, ou então fossoriais, ou seja, eles são subterrâneos ou vivem no folhiço. Então, dentro de Nyctisaura, a gente tem o grupo Geconídeo, que são então os lagartos que são predominantemente noturnos. Então, isso daí é um desafio, né, para animais que são ectotérmicos, uma vez que durante a noite a temperatura é mais baixa do que durante o dia. Então, isso incide sobre a capacidade de regulação térmica, né, fisiológica desses animais, e por essa razão a gente encontra os geconídeos restritos, né, aqui aos trópicos. Então, a gente vê aqui a região intertropical, e a gente não encontra nenhum desses geconídeos em locais muito ao norte, né? Mas a gente encontra em locais relativamente frios, na África do Sul ou na Nova Zelândia. Então, os geconídeos
possuem 80 gêneros e mais de 800 espécies. E provavelmente o grupo de lagartos mais diverso, né? Eles têm tamanhos de pequenos a médios, né? São conhecidos como bribas. Eles têm um hábito predominantemente noturno e a morfologia dos membros dele é muito clara, então a gente consegue reconhecer pelo alargamento dos dedos, né, que formam essas espátulas, graças às quais esses animais são capazes de escalar, né, paredes verticais e até de pôr a cabeça para baixo, graças a escamas especializadas que permitem a aderência dos membros a superfícies lisas. Eles são essencialmente ovíparos, mas tem uma dúzia de espécies que são partenogenéticos, onde as fêmeas podem se reproduzir sozinhas sem a participação de machos. Dentro dos grupos, aqui vou voltar aqui na filogenia, então a gente viu o Geconídeo, a gente tem aqui os Dibamidae. Os Dibamidae são esse grupo aqui que está restrito aqui é o Sudeste Asiático e a Indonésia, né? Então aqui a gente tem a Indonésia, Malásia, aqui Tailândia, e tem um grupo de Dibamidae aqui na costa atlântica do México também. Os Dibamidae é um grupo com muito poucas espécies, né? Tem somente 2 gêneros e 11 espécies. E é um grupo de lagarto que perdeu os membros, né? Então vocês veem aqui o Dibamus greeneri, dá para ver, ele parece aquelas abobrinhas chumbinho. Então eles têm uma vida relativamente curta e têm autotomia da cauda. Então apesar deles parecerem assim uma cobra, né? Assim como a maior parte dos lagartos, eles conseguem perder a cauda voluntariamente para escapar da predação. Eles vivem principalmente na liteira e detêm orifícios no solo. Eles são insetívoros e ovíparos. E aqui a gente viu um detalhamento, né, de bamos paraenses, que são animais bem pequenininhos, podem ver aqui a escala. Os anfisbenídeos, que são outro grupo de Nyctisaura, eles têm 18 gêneros e 130 espécies, né, e eles têm perdido os membros. Então, eles também são animais que são semi-retiformes. A gente consegue diferenciar eles porque as escamas são dispostas em anéis, né? E eles também têm autotomia da cauda e são escavadores. Então, o tipo de formato da cabeça das anfisbenas permite ver qual é o comportamento de escavação deles. A gente tem algumas que, assim como o Blanus, tem uma cabeça em forma de cone, então ele perfura o sedimento para escavar. Tem alguns que têm a cabeça em forma de espátula, que nem monopeltes, então tem essa escama modificada na parte superior, então ele comprime o solo dorsalmente. E a gente tem outros que nem Anops, que tem uma quilha no meio do crânio, então se a gente olha o crânio dele aqui, um raio-x do crânio, a gente vê que ele tem uma crista aqui no meio do crânio, que permite que ele comprima o solo lateralmente para a sua escavação. A gente tem ainda outro grupo de Nyctisaura, que são os bipedídeos. Os bipedídeos são um grupo com somente 3 espécies, mas é um grupo interessante porque ele perdeu os membros posteriores, mas os membros anteriores são mantidos e fortes, né? São membros escavadores. Eles são encontrados tanto no Velho Mundo, como a gente pode ver aqui, né, na África e no Oriente Médio. São encontrados na Flórida e na costa pacífica aqui do México. São animais também insetívoros e ovíparos. Vocês podem ver aqui o gênero Bipes com os 2 membros anteriores, né, fortes, com garras, né, para a escavação. Um corpo muito alongado, comprido e sem membros posteriores.
Então, com isso, a gente viu aqui os dibamídeos, os anfisbenas e os geconídeos. Agora a gente vai entrar nesse grupo do Antarcoglossa, e a gente vai entrar nos lacertídeos, nos teídeos e nos gimnoftalmídeos. Os gimnoftalmídeos e teídeos, eles formam esse grupo Teleider, que são um grupo, os dois são grupos americanos, né? Os gimnoftalmídeos principalmente sul-americanos, essa é a distribuição atual deles. A gente encontra por que eles são diversificados ao mesmo tempo aqui nesse local, porque os gimnoftalmídeos eram chamados de microteídeos, ou seja, teídeos pequenos. Então eles têm respectivamente 160 e 118 espécies. Os gimnoftalmídeos são todos pequenos e os teídeos são pequenos a grandes. Então a gente tem, por exemplo, o tejo, né, que é um teídeo, que a gente encontra nos nossos ambientes aqui na Paraíba. São terrestres e insetívoros, né? Os teídeos maiores, né, que nem o tejo, por exemplo, eles podem ser carnívoros também, então eles podem comer pequenos vertebrados e não somente insetos. A gente tem um pequenininho, agora chama Salvatore, né, que é o tejo, a meiva, né, que também é um teídeo. Agora a gente vai ver os lacertídeos. Agora a gente vai entrar aqui nos diploglossa e a gente vai entrar nos cincídeos, né? Os cincídeos são um grupo muito diversificado de lagartos, né? Eles têm mais de 2.000 espécies. A gente a gente identifica os cincídeos morfologicamente pela forma geral do corpo, né? Então eles são esses lagartos que não têm o pescoço bem demarcado, né? Então vocês veem que eles são relativamente uniformes entre o pescoço e o corpo, né? E eles têm normalmente esse formato de corpo cilíndrico. A gente encontra os cincídeos, né, tanto aqui nas Américas como no Velho Mundo, né? Eles têm uma distribuição então, que a gente chama de cosmopolita. A gente tem outro grupo importante, outra família importante, que são os anguide. Os anguide são um grupo de lagartos que são de pequenos a muito grandes, né? Eles chegam a 1,40 m. E eles têm escamas ósseas, né, que são bem desenvolvidas, que é uma armadura, né, às vezes é chamado de alligator lizards ou lagartos jacarés, que nem a gente vê no gênero Abronia. E eles podem ter membros ou não ter membros, então dentro dessa família a gente tem perda de membros, que nem vocês estão vendo aqui nos gêneros Ophiosaurus, que são as cobras de vidro, ou Aniella, né? E tem essa dobra lateral que permite a expansão do corpo. Então não são serpentes, são lagartos da família Anguide. Eles são predadores, em geral, de artrópodes, né, de insetos, de moluscos e de pequenos vertebrados. A capacidade grande de reprodutiva podem ser tanto ovíparos quanto ovivíparos. A distribuição relativamente cosmopolita, sendo encontrados aqui na Europa, no Oriente Médio, na Ásia e nas Américas. Agora a gente vai entrar dentro do grupo dos varanoida, né? A gente tem os elodermatídeos. Os elodermatídeos são os monstros de Diller, né? Eles são uma praga, eles são um dos maiores lagartos do mundo, né? Que a gente encontra lagartos de tamanho chegando a meio metro, né? Somente 2 espécies são encontradas na costa pacífica do mundo. Eles têm, em geral, um rosto e um crânio achatado. São os únicos lagartos senso estricto com glândulas de veneno e predam essencialmente roedores, né? Então eles são carnívoros, predadores. Dentro dos varanoides a gente tem os varanidae, que tem 2 gêneros e 2 espécies, dentro da qual a gente tem o dragão de Komodo, né, que é o maior lagarto vivente, chega a ter 3 metros de comprimento. A gente caracteriza o varanide por ter essa cabeça pequena, né, e um pescoço
relativamente comprido e robusto, com uma cauda longa. Né? Eles são predadores muito ativos e todos eles se movem durante um tempo muito longo de incubação, que chega de 100 dias a um ano depois dos ovos. Os varanídeos são encontrados unicamente no Velho Mundo e na Oceania, né? Então na África, na Ásia, na Oceania, aqui Austrália e algumas ilhas. E o dragão de Komodo, ele é encontrado aqui no arquipélago indonésio, numa ilha de Komodo, que fica nesse local. Então, o dragão de Komodo já existiu em outras ilhas, né? A gente tinha o dragão de Flores, mas ele foi extinto nesses locais. E por fim a gente tem as serpentes, que é o grupo mais diverso de répteis, que tem em torno de 3.000 espécies. Tem um aumento, o que caracteriza as serpentes é um aumento do número de vértebras, né? Então é um número muito grande. A gente tem o chumba Typhlops, e tem uma radiação marinha e aquática. Então tem serpentes que são aquáticas, tem serpentes arborícolas, serpentes terrestres e serpentes fossoriais. Todas elas são carnívoras, né? Tem algumas insetívoras, mas a maioria das serpentes são carnívoras. Dentro dessa aula, qual vai ser o exercício de vocês? Compartilhar aqui. Então, o exercício de vocês vão ter, vocês têm duas hipóteses filogenéticas sobre o grupo, sobre a ordem Squamata. A primeira é a hipótese que é baseada em caracteres morfológicos, que é a hipótese que eu mostrei para vocês nessa aula. A segunda hipótese é baseada em caracteres moleculares, ou seja, ela é obtida a partir de uma filogenia que foi obtida a partir de genes. Então, o que eu peço a você é que vocês desenhem essa árvore de uma frente para outra, uma com a raiz da direita para a esquerda e outra da esquerda para a direita, para facilitar a interpretação das diferenças. E depois que vocês descrevam textualmente as diferenças entre essas árvores, nos aspectos mais gerais, ou seja, qual é a presença dos táxons no nível superior, se eles estão presentes ou não, aos mais específicos, que são os grupos irmãos. Então, vocês não devem esquecer de comentar isso na apresentação. Dentro dessas filogenias, tem dois grupos que são Sinanthusbenia e Nasosaurus, que são táxons distintos. Então, a gente tem uma filogenia molecular. Sinanthusbenia e Amphisbenide pode ser considerado como sinônimos. Qual é o melhor grupo? Então, esse daqui é a filogenia que a gente viu. Então, a gente viu Iguania, Nyctisaura, Sclerogrossa, até o Diploglossa. E a gente tem os diferentes ramos, que eu colorir aqui para facilitar. E a gente tem essa filogenia, que é a filogenia que é obtida por uma filogenia molecular. E a gente tem um rearranjo muito grande dos grupos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, e vocês deveriam comentar essa filogenia. Então, dos aspectos mais gerais. Então, na filogenia morfológica, a gente encontra que os grupos irmãos são a Sclerogrossa e o Iguania, que está em verde. Na filogenia molecular, a gente nota que esses grupos não são mais os primeiros grupos a aparecerem. O Iguania, que era um dos primeiros grupos a aparecer no arquipélago Squamata, é um dos últimos a se diversificar. Então,
compreensão completa da ordem de classificação desses grupos de fomento. Vou dar outro exemplo agora. Nictissaura. Nictissaura, que é o grupo de lagartos que tem uma origem dacrítica, ou eles são noturnos, porque eles são fossoriais, ou inclusive xanthoside, bentonide, anfisbenide, ou anfisbênia e dibamide. Esse grupo ainda existe no mundo natural. A gente nota aqui que dibamide e geckoside continuam estando no mesmo grupo, mas a gente encontra anfisbenide aqui, xanthoside, xanthoside, dibamide, anfisbênia e dibamídeo, xanthoside em outro grupo, então anfisbenide e xanthoside estão em outro grupo, dibamide e geckoside estão juntos, mas em outro local. Eles são, na verdade, um dos primeiros grupos a serem classificados. Então, isso sugere que o grupo que a gente chamava de Nictissauro é um grupo que não é monofilético, é um grupo que atualmente ele é polifilético, não tem, ele teve várias origens diferentes. Então, é um grupo que não existe mais, então, na classificação mais aceita atualmente na classificação natural, a gente não encontra mais esse grupo que é Nictissauro. Então, não era um grupo natural, era um agrupamento puramente artificial, né, ecológico, mas que não existe história evolutiva desse grupo. Agora eu vou dar um exemplo de grupos irmãos. Então, aqui a gente tem Anfisbênia e Dibamide, que são grupo irmãos. Na filogenia molecular, que é mais aceita, Dibamide e Anfisbenide não são mais grupos irmãos. Anfisbenide é grupo irmão de Lacertidia e Dibamide é grupo irmão de Geckoside. Ok? Então, o que vocês devem comentar, né, dessas duas filogenias, é melhor vocês colocarem, né, vocês podem utilizar esse slide, podem tentar inverter ele, para vocês terem na mesma imagem as duas filogenias e poderem interpretar elas. Por que esse exercício é importante? Então, se vocês quiserem lecionar em biologia, né, as classificações forenses, elas são obtidas a partir de filogenias moleculares, né? Então, como a gente está no momento da ciência, principalmente da sistemática, que é um momento muito dinâmico, tem novas filogenias que aparecem o tempo todo. Então, essas filogenias, elas mudam as classificações, né, que a gente entende, elas atualizam essas classificações. Então, é muito importante que vocês, como profissionais, vocês tenham a capacidade de interpretar quais são essas novas classificações. Então, esse exercício é um exercício de comparação de classificações filogenéticas que vai servir para vocês durante a carreira toda de vocês, tanto para vocês ensinarem, quanto para vocês entenderem quais são as principais atualizações de classificações sistemáticas a partir dessas novas filogenias. Atualmente, a gente ainda tem outra revolução, que é a revolução genômica, né? Ou seja, antigamente a ciência dependia alguns genes para obter essas filogenias moleculares. Atualmente a gente está utilizando genomas inteiros, né? Então todo o código genético dos animais. Então a gente está tendo ainda mais modificações e mais atualizações dessas classificações. Então é uma competência essencial para vocês, né, como profissionais, vocês conseguirem realizar esse exercício. E aí vocês podem contar comigo se vocês tiverem qualquer dúvida ou dificuldade de como interpretar essas diferenças. Tá joia? Entenderam? Beleza, Jair? Você tem alguma pergunta? Não, tá não. Não? Tá joia? Então não, professor. Beleza, então vou parar aqui. Eu disponibilizei também outro material essa semana. Vocês dêem uma olhada lá sobre Testudines, que é referente à semana passada. Eu peço desculpas a vocês, mas eu estava no campo. Eu não consegui disponibilizar esse material antes.
E tem um para essa semana que é sobre os arcossauros, né, sobre aves e crocodilos. E aí tem um questionário que é relativamente simples. Tá joia? Vou interromper Tá aqui ok, para você primeiro. responder algumas antes, já declarei isso para que você consiga ver. E vou disponibilizar aqui a gravação no YouTube para que vocês possam rever tanto a aula quanto a explicação. Tá joia? Tá.